todos com a paz do Senhor. Aleluia. Graças a Deus por esta rica oportunidade que o nosso Deus, aleluia, tem nos concedido. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, que eu e reino para o Senhor. Aleluia. Quero ler um versículo da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Estamos iniciando, mais um trimestre. Louvado seja Deus, a nossa escola bíblica. Louvado seja o nome do Senhor. E aleluia, este trimestre, louvado seja Deus, aleluia, nós estaremos meditando, aleluia, na vida, aleluia, de Neemias. Louvado seja Deus, aleluia, deste grande homem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quero ler, aleluia, no livro de Neemias. O livro de Neemias, no capítulo 1, aleluia, e o versículo 5. E o versículo 5 que nos diz assim a palavra do Senhor. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Aleluia, glória a Deus. Eu peço que a igreja interceda por mim. Louvado seja Deus, para que Deus, aleluia, nos dê, aleluia, da sua graça nesta noite. Louvado seja Deus, e nós possamos falar, aleluia, alguma coisa, louvado seja Deus, concernente, aleluia, a lição de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Já ouvimos bastante o ensino em classe. Glória a Deus aí com o seu professor, frente a frente com o seu professor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, com certeza, já foi o suficiente, aleluia, glória a Deus. Já ouvimos bastante nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, aleluia, glória a Deus, a lição de hoje, ela traz como tema, aleluia, quanto a crise mostra a sua face. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E aleluia, Neemias, louvado seja Deus. Aleluia, Deus o levanta, Neemias. Louvado seja o nome do Senhor. Como os irmãos sabem, a igreja conhece a história, louvado seja Deus, em que, aleluia, a nação de Israel, louvado seja Deus, enfrentava uma crise, aleluia, uma crise espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Mas Deus, aleluia, o nosso Deus, Ele sempre tem um escape. Louvado seja Deus. Ele sempre tem uma porta de escape. Louvado seja Deus. Ou seja, Deus, em meio às dificuldades, em meio às crises, Deus sempre levanta, prepara alguém. Louvado seja o nome do Senhor, porque o nosso Deus é bom e é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Neemias, louvado seja o nome do Senhor. Tem muita coisa importante sobre Neemias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quem era Neemias? No segundo tópico da nossa lição, aleluia, o chamado de Neemias. Aleluia, quem era Neemias? Aleluia, ele diz aqui a lição, aleluia, seu nome significa Deus consola. Neemias significa Deus consola. Louvado seja o nome do Senhor. Ele era filho de
de Acalias, né? Neemias era filho de Acalias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aí tem mais aqui. E o seu irmão chamava-se Anani. Não sei se é bem isso aí. Louvado seja Deus. Neemias capítulo 1, versículo 1. Neemias capítulo 7, versículo 2. Aleluia. Na corte persa, exerceu a função de copeiro do rei Artaxerxes I. Aleluia. Como se vê, Deus usa as pessoas segundo o seu querer e de acordo com a sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Quem era Neemias? Aleluia. Louvado seja Deus. Um servo de Deus. Aleluia. Era copeiro do rei Artaxerxes I. Louvado seja Deus. Servia na corte persa. Estava lá, servia no palácio. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E, aleluia, ele era judeu. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E ele soube, chegou aos seus ouvidos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que a sua cidade, a cidade santa, a cidade de Jerusalém, louvado seja Deus, os seus muros, a cidade de Jerusalém era uma cidade murada, tinha os seus muros, com certeza não com certeza eram muito altos, louvado seja o nome do Senhor. E a cidade santa, a cidade de Jerusalém, era uma cidade que também tinha as suas portas, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que os muros de Jerusalém foram feridos e as suas portas queimadas, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E isso chega aos ouvidos de Neemias, que está lá no palácio do rei, louvado seja o nome do Senhor. Aí quando Neemias toma conhecimento desses fatos, dessa notícia, a Bíblia diz que Neemias começa a orar a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Neemias começa a orar a Deus, a interceder pelo seu povo, louvado seja o nome do Senhor. E no capítulo 2 do livro de Neemias, louvado seja Deus, o rei Artaxerxes o nomeia Neemias como governador de Jerusalém, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E Neemias vai, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, ali participar, aleluia, da reconstrução dos muros de Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu quero finalizar. Aleluia, louvado seja Deus. Ele disse a Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, aleluia, que guardas o conceito e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui Neemias, ele, nesta oração, ele exalta a Deus, né? Glória a Deus. Observe que ele não começa pedindo, mas ele começa exaltando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então assim também deve ser a vida do crente, né? Em primeiro lugar, na sua vida, na vida do crente, em primeiro lugar, ele exalta a Deus. Louvado seja Deus, né? Aleluia, glória a Deus, porque o nosso Deus, ele é soberano, né? É o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? Que está no controle de tudo. Então a Ele pertence a glória, louvor e toda a adoração. Glória a Deus. Eu quero ficar por aqui. Louvado seja Deus. Peço que a igreja sempre ore por mim. Louvado seja Deus. Neste trimestre nós estaremos meditando, aleluia, na vida deste homem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que orou, né? E também agiu. Louvado seja o nome do Senhor. Quem que deve orar e também agir. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Meus amados irmãos, graças a Deus por palavra que ouvimos com o nosso pastor Ezequiel. Saudar os irmãos com a paz do Senhor. Por favor, abramos nossa lição. Sei que os irmãos já estudaram em classe com o seu professor
que apenas uma palavra ou mais alguma coisa do tempo da lição. Olhe, por favor, no versículo número 4 da lição. Sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando, orando perante o Deus do céu. Meus amados irmãos, como os irmãos sabem, no passado houve sempre uma tendência, sempre houve essa tendência das nações querer subjugar as outras para assumir um tipo de governo mundial, a exemplo do Egito, a exemplo também da Babilônia, a exemplo da Assíria, Medo-Persas e futuramente o governo mundial do Anticristo. E amados irmãos, Israel esteve nessa época aqui, esteve mergulhado no pecado, desagradando a Deus, conforme o pastor Elinaldo Renovato, ele deixa nesse primeiro tópico da lição. Israel era a causa, o efeito está em Cristo em Jerusalém. A causa foi essa aqui: o povo estava em pecado, desobediência. Então Deus, Ele permitiu que viesse, veja, em primeiro lugar, viesse Nabucodonosor, disse que o povo estava em desobediência, veio, amados irmãos, humilhou, levou o povo para o cativeiro e também, amados irmãos, destruiu a cidade e o templo que Salomão tinha construído. Mas antes você sabe que essas tribos eram essas 12 tribos. Após a morte de Salomão, ele deixou 2 filhos. Eu estou pegando a história do início. Ele deixou 2 filhos. O nome de um era Reoboão e o nome do outro era Jeroboão. Então, quando o papai Salomão morreu, então os filhos, eles acharam por bem de rasgar, dividir o reino no meio. Ficou reino do norte e reino do sul. Então eles começaram a se degradar. Era o mesmo povo, a mesma nação, dividida e sempre alegando. Então, amados irmãos, diz, nessa época, então se dividiram e ficou o reino de Israel dividido e o reino de Judá dividido. Então diz que veja, se levantou Babilônia, rei da Babilônia, e levou as 10 tribos. Depois se levantou aí também o outro rei, se levantou Ciro, rei Ciro, ou seja, é o rei da Pérsia. Ele se levantou e subjugou a nação, e ficou uma situação horrível para Israel, amados irmãos. Mas eles estavam no cativeiro, vivendo uma vida horrível. Diz, amados irmãos, mais tarde Deus levanta o rei da Pérsia e subjugou
toda a Ásia Menor, e diz que ele plantou o seu império, subjugou a Síria, a Babilônia, venceu o Creso, e diz que permitiu Israel voltar à sua terra para repovoar. E cerca de 538 anos antes de Cristo, volta a Jerusalém Zorobabel para construir a cidade por uma permissão de Deus. E diz que ele foi, Zorobabel, para Jerusalém com uma grande turma de gente, 42.360 judeus, 7.337 escravos para trabalhar, 200 cantores, 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos, 6.720 jumentas, 5.400 vasos de ouro de prata. E diz que nessa época Zorobabel estava acompanhado de 2 homens de Deus, de Ageu e também de Zacarias. E quando a gente lê o livro de Ageu, parece que Zorobabel nessa época estava numa situação meio difícil na construção do templo, que Deus usou o profeta Ageu e disse: olha, a minha é a prata e meu é o ouro. E diz que levantou o espírito de Zorobabel e ele trabalhou para construir o templo do Senhor. Depois o mesmo profeta chega e diz: olha, a glória desta última casa é maior do que porque neste lugar eu darei a paz. Digo amém para Jesus. Amados irmãos, foi a primeira leva. Depois veio a segunda leva de gente. Diz que em 458 anos antes de Cristo, Esdras, como sacerdote, vem para Jerusalém para ensinar a lei ao povo e também pôr na cidade. E fez o povo ler a Bíblia, ler a lei de Moisés, e diz que com ele 1.754 homens e também 100 talentos de ouro, 750 talentos de prata, mulheres e crianças preparados para ajudar no ensinamento da palavra do povo lá em Jerusalém. Porque, amados irmãos, já era muita gente, a cidade estava pronta, o templo estava pronto, porém não tinha quem ensinasse. O povo já tinha aprendido até o linguajar, sotaque e costume da nação vizinha e não falava a sua própria língua. Por isso teve que vir a Jerusalém e voltar a ensinar a eles o aramaico, que foi a língua que eles aprenderam. Então, amados irmãos, foi a segunda leva. Mas veio a terceira. Diz que depois de Cristo, antes de Cristo, 444 anos, Neemias, como governador, que ele era o copeiro do rei Artaxerxes. Então Neemias vem a Jerusalém
Senhor. Diga amém para Jesus. Diz, amados irmãos, que Neemias teve a alegria de estar junto com ele, o escriba e sacerdote Esdras, profeta Malaquias, e ele começou a construir, porque ele era governador, construir os muros de Jerusalém. Mas vocês lembrem que disse aqui o comentarista que essa situação veio porque Israel estava em desobediência. Então, amados irmãos, escutem bem, na nossa lição que nós estamos dando sequência desse trimestre, o tema é: quando a crise mostra a sua, tá bom? Então, amados irmãos, crise em Israel sempre houve e sempre parece umas sequências, sempre está, essas crises vêm quando Israel entra por um caminho que desagrada a Deus, por um caminho que fere a santidade de Deus. Aí Deus permite que venham algumas crises para Israel. Então, amados irmãos, já é um povo preparado para sempre estar passando por crise. Eu quero dizer para os irmãos, o efeito da crise em Israel, Israel perdeu o seu território, foi escravizado, vivia, veja, em grande miséria, na fome, na nudez, na doença, nos açoites, e a causa foi desobedecer o Deus tá bom? Crise, amados irmãos, é coisa que ela tem dois lados. Quando aparece uma crise, ela vem quando tem o seu lado benéfico e o seu lado maléfico. Ninguém sente uma crise porque ele quis ou porque procurou, mas a crise, amados irmãos, tem dois lados. A crise aparece para despertar, aparece como um sinal, aparece como um alerta. A crise aparece assim, porque o efeito dela é um efeito horrível. Mas quando aparece os primeiros sintomas da crise, é um alerta de Deus. Israel, ele não parou para ver que Deus estava dando um sinal para que o povo não perecesse na mão desses cativos. Eu sei, amados irmãos, que muitas vezes aparece um ou dois ou três que na verdade vive e quer levar o povo à desobediência. Você que é pai, você que é mamãe, você que lidera, tem que ter cuidado em não somar com quem está em desobediência, porque quando a desobediência ela passa a todos, é inevitável não vir como consequência uma crise, ou no lar, ou numa igreja, ou no local. É preciso estar sempre alerta, porque Deus, antes de permitir os efeitos da crise, aparece o sinal. Israel viu esses avisos, por isso Deus permitiu que fosse levado para o cativeiro. Eu sei que todos os senhores que são crentes de alguns dias sabem muito bem, nós como cristãos, a
a igreja de Deus está enfrentando crises. Crises em todos os seus aspectos. A gente nunca viveu um tempo tão difícil, até porque Paulo foi quem disse que nos últimos dias subirão tempos trabalhosos, difíceis. Estamos enfrentando, na verdade, amados irmãos, uma crise espiritual tremenda. Veja que estamos passando por isso, mas eu sei que como Deus reservou, mesmo no cativeiro, alguns remanescentes que não somavam com a desobediência de Israel e estava clamando, assim como Neemias, quando soube, eu orei, chorava e jejuava perante o Deus do. Digo amém para Jesus. Então, queridos e amados irmãos, não existe crise que possa parar o remanescente. Ele está diante de Deus, orando pela sua casa, jejuando pela sua casa, orando pelo seu grupo, orando pelos céus, orando pela sua igreja, para Deus levantar a vida espiritual e ser aquela igreja sempre abundante, cheia da graça de Deus e abundante na vontade dele. Deus ainda tem os seus remanescentes. Pode a crise assolar como ela quiser, Deus reserva. Oh, recaba sobre a O Espírito Santo, ele reserva os seus remanescentes, que não soma com a desobediência, mesmo com o efeito da crise, mas não soma e chora, como diz a Bíblia, nos alpendre, atrás das cortinas, porque não soma com a desobediência. Digo amém para o Senhor nessa noite. Eu quero contar com você a partir de hoje, para durante esse trimestre, você está aqui e trazer outros também, para aprender com Neemias como deve ser um crente que é reserva moral e espiritual, um verdadeiro remanescente que está orando, consagrando e dizendo, lutando pelo povo para acender a chama de Jeová no seu coração, crente. Deus conta com os remanescentes. Glória ao Senhor que vive e reina para sempre. Deus conta com os remanescentes. Se você ler a história, amados irmãos, de Israel, mesmo lá no cativeiro, mas havia um pequeno grupo, porque muitos, principalmente os grandes, já estavam bem acostumados com os costumes babilônicos. Ora, ficou tão chateado, escute bem, tão chateado ficou o escriba Esdras, porque quando o povo voltaram para a sua terra, para a sua pátria, em vez de deixar o linguajar babilônico, eles deram prosseguimento no linguajar babilônico em Jerusalém. Que negócio é esse, irmão? Não dá. E dá para ficar na igreja de Deus, na igreja de Deus, falando linguajar babilônico? Não dá. Aí eles camarada pior, em vez de quando chegar na sua terra, porque não foi poucos anos não, foram quanto? 70 anos. Apareceu ali pais, netos,
muitos que estavam bem comprometidos com o sistema babilônico, falavam a língua. Agora Deus dá a graça de levantar um outro grande rei para abater a nação que se levantou contra Israel e dar liberdade a eles. Volta para a sua terra falando linguajar babilônico. Aí ele não dá. O linguajar deve ser outro. Diga amém para Jesus. Não tem como não. Eu vou para lá. Se prontificou, arranjou um bocado, mesmo de remanescentes, e ainda falava, mesmo 70 anos, ainda falava a língua de Jerusalém. E disse: não, vou chamar aqui. Aí chamou uma grande turma. Vamos para Jerusalém. Nós vamos catequizar. Vamos ensinar tudo de novo. Diga amém para o Senhor nessa noite. Queridos e amados irmãos, eu sei que Deus ainda tem os seus remanescentes. Diga amém para o Senhor nessa noite. Então, queridos e amados irmãos, um professor de escola bíblica, um aluno autêntico da escola bíblica, tem que dizer: você deve ser o remanescente para repreender aqueles que ainda falam de ensinar o linguajar de Jerusalém e desfazer do linguajar babilônico. Levante a mão e dê uma glória para Jesus nessa noite. Jesus conta com você, crente. Glória ao Senhor, que vive e reina para sempre. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus te guarde, que Deus te... Não vou falar mais porque o assunto é muito bom. Você vai estar aqui durante esse trimestre e você vai ver como é bom ou é boa essa lição, né, na vida deste grande homem de Deus, que adquiriu confiança, mesmo, veja, em cativeiro, adquiriu confiança e trabalhou exatamente com a pessoa da corte, a autoridade maior, mas não falava, nem se deixou se levar pelo sistema babilônico. Digo amém para Jesus. E ele orou, Deus falou com ele sentiu, veja, no coração, e disse para o rei: Senhor, não dá para eu estar aqui ao seu lado, mas ver a minha cidade com as portas queimadas a fogo, o muro destruído, não dá não. Então o rei permitiu que ele fosse trabalhar e deu comissões a ele e já mandou ele para Jerusalém para ser governador de Jerusalém. Amém? Que Deus te ajude, que Deus te guarde, que Deus te fortaleça. E vamos partir de hoje, nesse trimestre, não vamos faltar um sábado. Venha, traga alguém, para que os irmãos aprendam com a vida deste homem o que é ser um grande homem de Deus. Amém? Vamos submeter a Deus. Quantos podem dizer amém? Irmãos, graças a Deus por esta mensagem que acabamos de ouvir. É escola bíblica, né, meus irmãos? É escola bíblica. Escola bíblica é para nós aprender. Amém? É para nós aprender. Então, isso aí é ensinamento para nossa edificação. E eu louvo a Deus por isso. Meus irmãos, temos aqui alguns avisos. Amanhã é culto de mocidade. E os irmãos podem trazer a sua contribuição da colheita. Então é culto de mocidade e os irmãos podem trazer a sua contribuição da colheita. E também vai cantar amanhã com a mocidade do Departamento de Senhores Atalaia do Rei, em nome de Jesus. Gostaria que todos se colocassem de pé em nome de Jesus. E amanhã haverá evangelização. Então estejam todos aqui a partir das 3 horas. Amanhã estará pregando aqui no culto de mocidade o pastor Tom Santana. Então, estou mandando avisar, o pastor Tom Santana estará aqui pregando no culto
de mocidade, em nome de Jesus. Vamos ver o texto áureo. Repitam comigo: texto áureo. E disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fedido, e as suas portas queimadas a fogo. Neemias, capítulo 1, versículo 3. Aleluia! Glória a Deus. Diga amém, não, porque a situação. Glória a Deus. Vamos orar. Nosso bom pastor, orar ao Senhor, em nome de Jesus. Quantos carecem de oração? Por isso também, por mim, pelo pastor, por todo o corpo docente da igreja. Querido Deus e glorioso Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus de Abraão, Isaac e de Israel. Meu Senhor, nós queremos lhe agradecer por tudo que o Senhor tem dispensado nesta noite e neste dia. Quando nos falando conosco, não só na escola amiga dominical, mas todos os dias na sua casa. Abençoa os seus alunos, seus professores e todos que compõem esse trabalho maravilhoso. E sempre nós temos que agradecer em nome de Jesus. Amém. Abramos nossas mãos, o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo, seja com todos vós, tudo diga.